Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra comigo a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Aleluia. Segundo livro Samuel, capítulo de número 9. Aleluia. Essa é a casa do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler até o versículo 10. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto em terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E disse: és aqui o teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, o moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul, toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalheis, pois, a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. A igreja pode retomar os assentos, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, que é digno de todo louvor e toda adoração. Eu não quis cansar os irmãos, porque o texto é muito longo. Portanto, eu estarei lendo mais um versículozinho para clarear mais a nossa mensagem. Em 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: e filho de Jonatas foi Meribarral, e Meribarral gerou Mica. Quero agradecer a minha oportunidade e a confiança pelo nosso querido pastor Ricardo Lamano. Obrigado, e aos demais obreiros que ladeiam este pastor e este grande ministério. Ao irmão Tiago pela oportunidade, pela visão, e parabéns pelo 1 ano de liderança da mocidade. Nós, da mocidade, temos contemplado o que o Senhor tem feito em nós por intermédio de você. Que a tua força, que a tua vontade não cesse, porque precisamos de ti para juntos irmos a Canaã celestial. Queridos irmãos, estou muito grato a Deus. Ao mesmo tempo, estou tremendo aqui pregar aos irmãos que são vasos escolhidos pelo Senhor. Sou angolano, nasci em Angola. Graças a Deus, cresci numa família cristã. Lá somos pastoreados pelo reverendo Adriano Solino, pelo pastor Correia e o nosso pastor também, Quito Simões, que é o nosso pai na fé. Muito obrigado à Luciana, líder dos jovens, que desde o primeiro momento tem nos dado o apoio
É uma bênção esse casal para a nossa vida. Eu conheci essa igreja através do Google. Quando cheguei aqui, eu pesquisei Igreja Assembleia de Deus e veio a mais próxima, que é esta. E eu disse, eu vou lá. E no dia em que eu cheguei, a irmã Luciana estava na porta e diz que o próximo domingo será o culto de jovens. E hoje eu estou aqui pregando também no culto de jovens. É dizer que o Senhor é bom e não falha. O Senhor é bom e não falha com a sua palavra. Vivíamos aqui no centro e nos mudamos agora para a zona norte. Estamos longe. Ficou difícil, mas eu disse, eu mudo do centro, mas não mudo da Belinha. Aí é a minha casa e eu estarei lá. Ainda que estiver longe, estarei lá. Aleluia. Eu estarei pregando um pouquinho lentinho, que é para os irmãos conseguirem compreender, porque às vezes o nosso sotaque é meio diferente e a compreensão não é a mesma. Então estarei pregando para que os irmãos também possam me compreender. Aleluia. Queridos, abrimos a nossa Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 9, versículo de 1 a 10, em que fala da bondade de Davi com o filho de Jonatás. Queridos irmãos, quando Davi vence Golias, a sua fama estendeu-se por todo Israel. Todo Israel queria conhecer o valente Davi, o homem que matou um homem de quase 3 metros de altura, um homem que atormentava Israel. Então, quando Davi matou este homem, a sua fama estendeu-se. Todo mundo queria saber quem ele era. Todo mundo queria saber como é que ele era. Todo mundo queria saber mais sobre Davi. Então diz a Bíblia que o rei chamou Davi para o palácio, pois Davi estava a ficar famoso. Então o rei Saul vai chamar Davi para o palácio, e Davi vai entrar no palácio. Quem estava no palácio no momento em que o rei chama Davi era Jonatás. E Jonatás, quando viu Davi, a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 18, que a alma de Jonatás amou a alma de Davi. Amou Davi como a sua própria alma. E Jonatã tirou o que ele carregava do exército e colocou em Davi. E amou como a si mesmo. E aí começamos a ver que Jonatã e Davi, eles vão começar a ter uma afinidade de amizade. Eles vão ser amigos íntimos. Amigos confiados. Amigos sinceros. Eles vão criar um laço, vão criar uma amizade, vão criar um pacto. Porque Davi e Jonatás eram amiguíssimos. Se formos a ver a Bíblia Sagrada em 1 Samuel, capítulo 18 para baixo, vamos ver que Davi ele vai ser constituído sobre o exército de Israel. E quando ele é constituído sobre o exército de Israel, esse exército vai prosperar dia após dia. Vai prosperar dia após dia. Só que tinha um problema. Cada vez que Davi ia à batalha, as pessoas cantavam. Diziam, Davi mata 10.000 e Saul mata 1.000. Mas só que como rei, nenhum rei gostaria de ser menosprezado. Nenhum rei gostaria de ser deixado de lado. Nenhum rei gostaria que lhe colocassem num lugar pequeno. Ele, como rei, queria que as pessoas lhe dessem o maior número, mas as pessoas deram o maior número a Davi, porque Davi trazia resultados para o exército de Israel. Deus era com Davi. Davi era segundo ao coração de Deus, diz a Bíblia. Então o rei vai criar uma raiva. O rei vai ficar furioso com Davi e vai falar consigo mesmo, o que é que falta mais nesse rapaz senão o meu trono? Ele já tem o povo já canta para ele, o povo já aplaude ele. O que é que falta mais nesse rapaz senão o meu trono? Desde aquele momento, o rei Saul vai procurar Davi para lhe matar. O rei Saul vai procurar Davi para poder tirar-lhe a vida, porque o rei Saul temia perder o trono de Israel. O rei Saul temia perder com Davi. Então vai dizer a Bíblia que toda vez que Saul tenta matar Davi, quem livra Davi da mão de Saul era Jonatás, porque Jonatás era amigo de Davi, e Jonatás amava muito Davi. Aleluia. Então eles vão criar, cada dia após dia,
vão criar uma amizade e Davi vai perceber que afinal Jonatã era amigo. Porque muitas das vezes ele é que vai livrar Davi da mão do rei, da mão do seu pai inclusive. Aleluia. E eles vão fazer um pacto. Davi e Jonatã, eles vão fazer um pacto. Jonatã, ele sabia que Davi era o escolhido de Deus. Jonatã, ele sabia que Davi era o ungido de Deus. E sabia que o seu pai cometera muitos pecados. E sabia que outrora, no passado, Saul cometeu muito contra o Deus de Israel. Davi, então, ele vai aceitar aquela amizade sincera. Ele vai aceitar aquela amizade honesta. E eles vão fazer um pacto. E Jonatã vai dizer assim para Davi: olha, eu sei que você vai ser primeiro em Israel e eu serei o segundo. Mas quando você subir no trono, não esquece da minha descendência. Não esquece da minha família. Não esquece da minha geração. Não esquece dos meus. E Davi vai fazer uma promessa, vai dizer que eu não esquecerei da tua geração, eu não esquecerei da tua semente. Era uma promessa que Jonatã estava a dar para Davi. Era uma confiança que Jonatã estava a receber de Davi, de que Davi, após assumir o trono, não esqueceria da descendência de Jonatã. Então a amizade continuou. Então o legado continuou, então a promessa continuou, e eles chegaram a jurar até em nome do Senhor, e Davi aceitou em nome do Senhor, que cuidaria da semente de Jonatã, que cuidaria da descendência de Jonatã. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que este homem Jonatã, ele tinha um filho. Como acabamos de ler em 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 34, o nome desse filho era Meribe-Baal. Meribe-Baal, a tradução é que contende com Baal. Meribe, ele é dividido. Meribe-Baal. Meribe é que contende com Baal, ou que luta com Baal, ou que confronta com Baal. Como Jonatã, ele pertencia ao exército de Israel, eu acredito que ele deu esse nome porque ele era valente em Israel. Então disse, se eu sou valente, o meu filho também será valente. Então quando ele cresceu, eu também vou lhe constituir sobre o exército de Israel. Eu acredito que Jonatã tinha um sonho com Meribe-Baal, que era o seu filho amado. Nós sabemos que criança é uma alegria, amém? Numa casa onde tem criança, tem alegria. Então Meribe-Baal, sendo a única criança do palácio real, era a alegria do palácio real. Toda vez que Jonatã, eu consigo entender que toda vez que Jonatã via do campo da batalha, a primeira pessoa que perguntava é o seu filho, porque ele era a alegria do palácio. Cadê a minha alegria? Cadê a minha mascote? Cadê o meu filho? E vendo Meribe-Baal vindo, o abraçava e andava entre os átrios do palácio, o abraçava e brincava e dizia, você vai ser como o pai, você vai ser guerreiro como o pai, e este trono será seu. Quando eu envelhecer, eu vou dar o trono na sua mão. Você será rei, Meribe-Baal. Eu acredito que Jonatã, ele profetizava boas coisas para o filho. Qual é o pai que profetiza mais coisas para o filho? Ninguém, não existe. Então Jonatã falava boas coisas para Meribe-Baal. Olha, você vai ser bom, você vai ser aquilo, você vai ser isso. Lançava boas coisas, você vai ter sonho, você vai ser projeto. Você vai viver no palácio real para sempre. O palácio real vai ser o teu trono, vai ser a tua casa. Meribe-Baal, você é o meu filho amado. Meribe-Baal tinha 5 anos. Eu acredito que de 1 a 5 anos ele foi cuidado pelas melhores amas do palácio. Ele vestiu as melhores roupas do palácio. Ele comeu as melhores comidas do palácio. Eu acredito que o filho de Jonatã, sendo o príncipe, ele não andou em qualquer lugar. Ele não andou em qualquer carro. Ele não viveu, ele não assistiu em qualquer TV. Ele não foi em qualquer cinema da cidade. Ele foi nos melhores, pois ele era o filho do príncipe. Não tinha como. Ele era cuidado com excelência. Ele era cuidado com um cuidado, muitíssimo cuidado. Aleluia. Que é o cuidado que está acima de todos os cuidados. Aleluia.
Ele sendo filho do príncipe, ninguém poderia tocar nele. Ninguém poderia ser a autorização do pai, porque ele era o filho real. Ele tinha o sangue real. Louvado seja o nome do Senhor. Só que vai dizer a Bíblia que os filisteus vão ter uma batalha contra os israelitas. E dentro dessa batalha, os israelitas vão ferir tanto a família real, os filhos de Saul, quanto Saul vão morrer nesta batalha. E agora o pai de Meri-Baal está morto. A casa de Meri-Baal está em choque. A casa, o palácio, a cidade entrou em choque, entrou em chama, todo mundo correndo do lado para o outro, porque Saul e Jonatas haviam sido mortos pelos filisteus. O que era para ser bom começou a se tornar desgraça. O que era para ser bênção começou a ser maldição. O pai já não estava lá. O pai estava morto. Acabou tudo para Meri-Baal. Só que daqui a pouco Jezreel vai trazer a notícia para o palácio real. Vai dizer que Jonatas e Saul estão mortos. Acabou. E eu acredito que Meri-Baal, não entendendo ainda, a ama vai lhe levar, vai pegar nele, vai lhe levar. E ele pergunta: onde estamos indo? Porque criança pergunta muito. E é uma bênção. 5 anos a criança pergunta: papai, o que é isso? O que é aquilo? É uma bênção. E eu acredito que Meri-Baal pergunta para a ama: onde você está me levando com tanta pressa? E ela diz: olha, eu vou lhe explicar depois, mas eu só sei que chegou uma notícia de que o teu avô e o teu pai morreram. E eu tenho que te levar daqui, porque daqui a pouco os filisteus vão entrar aqui no palácio e vão matar todo mundo. Nem vai sobrar você, o próximo rei de Israel. Porque só sobrou você do sangue real. Teu pai era o príncipe Jonatas, então eu tenho que te cuidar, eu sou tua ama. Eu tenho que te cuidar, tenho que te guardar. Porque se eu não te cuidar, os filisteus virem, vão te matar e ninguém vai saber mais de você. Nem você herdará mais o trono, então vou te levar na minha casa. Aí eu vou te cuidar. Após isso acabar, eu trago de volta você no palácio para você então subir como rei de Israel. Aleluia. Só que diz a Bíblia que quando a ama dele, de Meri-Baal, pega Meri-Baal e leva apressadamente, ele cai e torna-se deficiente. Era uma tragédia acontecendo em uma criança de apenas 5 anos de idade. Perdeu seu pai. Perdeu seu avô. E agora perdeu as pernas. Agora é deficiente, agora não consegue andar, agora já não pode ser rei de Israel. Quando perdeu o pai, perdeu o avô, ainda tinha como ser rei. Perdeu as pernas, já não tem como. Quem em Israel vai aceitar um deficiente como rei? Era uma tragédia para aquela criança de apenas 5 anos de idade, igreja. Eu acredito que a ama de Meri-Baal olha para ele e diz: olha, mudança de plano. Já não posso te levar mais para minha casa, agora você é deficiente. Chorando, ela diz: olha, vou te levar num sítio onde só tem pessoas assim. Porque se eu te levar na minha casa, daqui a pouco você cresce e o povo vai te xingar, o povo vai te maltratar, o povo vai te maldizer. Porque você é defeituoso. Você agora é deficiente. Aleluia. Do trono, agora vai para Lodebar. Lodebar, a palavra Lodebar do grego. Lodebar, Losem, Debar, pasto. Lodebar era uma cidade em Gileade, onde não tinha pasto, não se planta, não se colhe. Onde não tinha alegria, só tinha tristeza, só tinha sofrimento. Cujos moradores eram todos mendigos, deficientes. Os rejeitados da sociedade, para simplificar. Eram todos os rejeitados, que ninguém lembrava mais. Em outras traduções diz que Lodebar é terra do esquecimento. Que quando você entra lá, todo mundo te esquece quem você era. Podem te lembrar por 1 ou 2 dias, mas depois os dias vão passando e ninguém vai lembrar de você.
Era aí onde Meri-Baal estava indo. Estava indo para uma terra de esquecimento, onde ninguém lembra mais dele. E nessa altura, Davi vai ser proclamado rei de Judá, e posteriormente ele vai ser proclamado rei de Israel. E Davi estava a se tornar grande em Israel. O seu reino estava a prosperar dia após dia, porque Deus era com Davi. Porque Davi era segundo o coração de Deus. Então o reino de Davi estava a prosperar. Cada dia que passa ele estava a ficar mais poderoso. Só que as pessoas estavam a se esquecer de Saul, estavam a se esquecer de Jonatas e estavam a se esquecer de Meri-Baal. Porque Meri-Baal estava numa terra de esquecimento. Ninguém poderia lembrar mais dele, porque ele estava numa terra de esquecimento. Acabou o sonho, acabou o projeto. Se alguém disse que você um dia ia ser rei, acabou, Meri-Baal. Se alguém um dia disse que você ia ser grande, acabou, Meri-Baal. Porque agora você vai para a terra de esquecimento. Agora você vai numa terra cujos moradores são rejeitados da sociedade. Agora você vai para uma terra onde os moradores são aqueles que ninguém mais lembra, que ninguém dá nada por eles. Aleluia. Acabou o sonho de Meri-Baal, acabou os projetos de Meri-Baal. Eu acredito que alguns moradores devem estar dizendo, quando ele estava lá: olha, você não é o familiar do rei Saul? O grande Saul, o rei de Israel. Você está aqui comigo? E as pessoas lá foram esquecendo de você. Olha, as pessoas algumas zombavam. Olha o Meri-Baal, o grande príncipe, o grande filho do príncipe Jonatas. Olha onde ele parou. Aleluia. Só que as coisas começaram a mudar. Aleluia. 2 Samuel capítulo 9. Davi no seu trono prosperando. Ele vai dizer consigo mesmo: ainda há alguém da casa de Saul para que eu use com ele a beneficência por amor de Jonatas. Tinha alguém que estava sendo lembrado numa terra de esquecimento. Então eu entendo que esquecimento nem sempre é esquecimento. Existe esquecimento que é só um processo, não é esquecimento. Existe esquecimento que é só um processo, não é esquecimento. Existem coisas que acontecem na nossa vida, é só um processo. Aleluia. Na praia. Davi vai perguntar, o rei vai perguntar consigo mesmo: ainda há alguém? Ele lembrou da aliança. Ele lembrou da promessa que tinha com Jonatas. E ele vai dizer consigo mesmo: ainda há alguém da casa de Saul para que eu use com ele a beneficência por amor de Jonatas. E chamaram um servo da casa de Saul. Esse servo já estava lá há 1000 anos, mas nunca chamou Mefibosete. Ele conhecia Meri-Baal, ele conhecia Meri-Baal, mas nunca o chamou. Então Davi chamaram esse servo da casa de Saul. Ele disse: és tu, Ziba? E ele disse: sou eu mesmo. Eu acredito que Ziba pensou que o rei ia dizer: olha, como você administrou durante um tempo a casa de Saul, agora eu vou lhe dar um aval de que ela é sua, pois já não tem ninguém para herdar, já não tem ninguém para ficar com as terras de Saul. Então você, como meu administrador, eu vou lhe dar tudo. Ziba foi com uma vontade para o Saul, mas só que não é o que aconteceu. Quando Ziba, diz os historiadores, foi para Saul, Saul lhe pergunta: ainda há alguém da casa de Saul para que eu use com ele a beneficência por amor de Jonatas? Eu acredito que Ziba olhou no rei e disse: ô rei, se fosse hoje em dia nós falamos: rei, que papo é esse? Que história é essa, rei? Logo agora você vai me falar se há ainda alguém da casa de Saul para você lhe dar tudo, rei. Ele disse: ainda um
aleijado. Ele já começou falando a situação. Ele viu que o rei ia dar alguma coisa. E já começou a falar com a situação. Já começou a falar, ele é aleijado, rei. Ainda tem, mas é deficiente, rei. Ainda tem, mas ele é rejeitado, rei. Ainda tem, mas ele é menosprezado, rei. Ele não vale nada para a sociedade. O rei pergunta, onde está? Espera aí, mas eu preciso explicar alguma coisa aqui. O Ziba não estava a entender o que o rei estava a dizer. Onde está? O Ziba estava a falar a situação. Nem falou o nome, porque já ninguém lembrava. Ele estava nas terras de esquecimento. Nem falou o nome. Ele logo fala a situação, é deficiente, é manco. Não anda. Deixa ele aí, rei. Deixa eu morrer lá. O rei pergunta, onde está? E Ziba fala da situação. O rei queria saber a posição. E Ziba fala a situação. De acordo com a língua portuguesa, onde, a palavra onde é advérbio de lugar. A palavra onde é um advérbio que especifica um lugar fixo. Se eu disser, irmão Tiago, onde estás? O irmão Tiago vai falar, eu estou no púlpito. Aleluia. Porque ele está a falar a posição dele. Aleluia. Se eu disser aonde está a minha Bíblia está no altar. O rei pergunta onde está, porque o rei não queria saber a situação. O rei queria saber a posição. Infelizmente, algumas pessoas, quando lhe perguntam a nossa posição, falam a nossa situação. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, Deus vai perguntar para Adão, Adão, aonde estás? Onde? De acordo com a gramática portuguesa, onde é advérbio de lugar, que especifica um lugar fixo. E Deus em Gênesis vai perguntar para Adão, Adão, aonde estás? Onde estás? Adão vai entender de uma outra forma, assim como Ziba entendeu, vai explicar a sua situação. Deus, eu ouvi a tua voz, temi porque estou nu e me escondi. Mas Deus não queria saber a situação. Deus queria saber a posição. Aonde estás, Adão? Onde estás, Adão? Não, eu ouvi a tua voz e me escondi. Eu não quero saber como você está, eu não quero saber a tua situação, eu quero saber a tua posição. Aonde? Onde estás? Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Está em todo lugar, sabe todas as coisas, tem todo o poder. Deus viu aonde Adão estava, mas só que Deus viu que Adão não estava na posição que Deus o deixou. Aleluia. Deus viu que Adão estava no jardim, só que estava no jardim numa posição que ele outrora não havia o deixado. Porque a Bíblia diz que todas as vezes que Deus vinha no jardim, na viração do dia, ele encontrava Adão na mesma posição, no mesmo lugar. Mas quando Deus vem em um dia, ele encontra que Adão não estava na onde? Na mesma posição, mas estava no lugar. Então para Deus não importa o lugar, o que importa é a situação. Porque existem pessoas que estão no lugar certo, mas estão na posição errada. Existem pessoas que estão no lugar certo, eu vou mais a fundo, estão aqui na igreja. Lugar certo, mas posição errada. Eu vim no culto de jovem, eu vou pregar para jovem. Jovem, tem alguns jovens que estão no lugar certo, mas na posição errada. Eu vim pregar para a igreja, tem algumas pessoas que estão aqui, lugar certo, mas em posições. Lebrando, chorobara, braca, chereboxaraba. Eu vim falar o que o Senhor me mandou. Não me importa estar no lugar. Para Deus o lugar não importa. O importante é estar na posição. E Elias está a perguntar, Adão, aonde você está? Ah, eu estou na igreja, eu te vejo, mas você não está na posição de crente. Aonde você é? Shurian, Sarai. Aonde você está? Eis a pergunta.
Rebrancho. Aonde você está, jovem? Não basta estar aqui. Não basta adorar aqui. Onde você está, irmão? Não explica a tua situação. Não, mas Deus, não. Ele quer saber a tua posição. Porque se você não está na posição, Ele já sabe a tua situação. Porque se você não está na posição, Ele já sabe a tua situação. Deus já sabia a situação de Adão. Deus já sabia que Adão pecou. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabia. Mas Ele perguntou a Adão, onde estás? Eu te deixei aqui, Adão. Por que você saiu, Adão? E Ele hoje está a perguntar para cada um de nós, onde estamos? Que Ele nos deixou em um lugar e nós estamos saindo desse lugar. Aleluia. Então o rei estava a perguntar aonde está. E Ziba estava a dizer a situação. E depois Ziba diz que não pode mentir para o rei, senão o rei o mata. Então ele fala, olha rei, esse deficiente que eu te falei, esse homem que eu te falei, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Ele está numa terra sem sonhos, está numa terra sem projetos. E diz que a palavra de Deus, que o rei o tomou de Lodebar. O tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O tomou para si. E o trouxe para quê? Para o palácio. O nosso tema hoje é, enquanto o rei viver, Lodebar não é o teu lugar. Mefibosete tinha sangue real e estava em Lodebar. Ziba era servo, mas estava no palácio, governando. Eu aprendo que com Mefibosete, o que é? Existem coisas que quando você está debaixo de uma promessa, não é você que segue elas, é elas que seguem você. Quando você está debaixo de uma promessa, existem coisas que você não precisa ir, elas vão vir atrás de você porque você está debaixo de uma promessa, você está debaixo de uma aliança. Então, não é Mefibosete que foi para o palácio, é o palácio que veio até Mefibosete. Aleluia. Não é Mefibosete que foi atrás do rei, foi o rei que foi atrás de Mefibosete por causa da aliança, por causa da promessa que ele tinha com o pai. Aleluia. Quando estão debaixo de uma promessa. Quando estão debaixo de uma promessa. Se você levantou a mão é porque você está debaixo de uma promessa. E eu quero profetizar na tua vida. Enquanto o rei viver, Lodebar não é o teu lugar. Mefibosete estava a ganhar tudo agora. Estava a ganhar tudo por causa de seu pai Saul. E por causa da promessa que ele tinha com Davi. Mefibosete estava a ganhar tudo. Estava a receber tudo que era de direito dele. A casa. Estava a receber tudo. E o rei disse, olha, e tu de contínuo comerás pão. O que é fácil? O que é fácil? É fácil eu ser médico e ser promovido. O que é fácil? É ser engenheiro e ser promovido para um cargo melhor. O que é fácil? É ser advogado e ser promovido para um cargo melhor. O que é fácil? É ser um professor e ser promovido por um cargo melhor. Mas é difícil estar em Lodebar. É difícil viver em Lodebar e comer na mesa com o rei. Isso é difícil, só o rei faz. Existem coisas que o homem pode fazer. Mudar o teu cargo, pode fazer mudar o teu salário. Mas é mentira. Nenhum homem te traz do sofrimento para a mesa do rei. Somente o rei pode.
Mefibosete estava a receber tudo. E ainda mais, estava a receber um talão especial. Que ele ia comer na mesa com o rei. Como um dos filhos do rei Davi. Esquece Lodebar. Esquece sofrimento. Esquece todas as pessoas que te apontaram o dedo. Agora você vai para o palácio e você não vai ficar em qualquer lugar do palácio. É na mesa e não é sozinho, é com o rei. Uma coisa é eu ir para o palácio e levar água para a mesa do rei e voltar lá para o meu trabalho. Eu fui para o palácio e fui na mesa, mas só fui levar a água. Só que o que o rei estava fazendo com Mefibosete não era para levar água, não era para levar comida, muito pelo contrário, era para ir, sentar, tomar água e comer comida. Aleluia, e não sozinho, é com o rei. Quem disse que em Lodebar você ia ficar? Quem disse que nesse sofrimento você ia ficar? Fazendo a tipologia, vamos aplicar, fazendo a tipologia de Lodebar. Se Lodebar é um lugar de sofrimento, é um lugar sem pasto. Se Lodebar é um lugar que ninguém poderia estar, então Lodebar é um lugar feio. É um lugar que ninguém poderia estar. Aplicando isso em nossas vidas, podemos falar que a doença é o nosso Lodebar. Por que, irmão Miguel? Porque a doença é um lugar que nós não deveríamos estar. Aplicando isso, Lodebar, podemos dizer que também pode ser depressão. Por quê? Se Lodebar é um lugar que ninguém deveria estar, você não deveria estar na depressão. Então, se você está sofrendo por isso, Lodebar é a tua depressão. Se você está passando por um momento em que você sabe que você não deveria estar, esse é o teu Lodebar. Se você não é feliz, a infelicidade alcançou a sua vida, então Lodebar é o quê? A infelicidade, porque é um lugar onde você não quer, não deveria estar. É um lugar amargo, é um lugar feio. Então todos nós temos um Lodebar. Amém, igreja? Amém. Quantos estão doentes? O pastor acabou de falar de um menino que estava doente, que está doente. Ele não merece estar ali. Então Lodebar para ele é o que? A doença, porque ele não merece estar aí, ele merece estar aqui glorificando conosco. Então aquele é o seu quê? O seu Lodebar. Todo mundo passa por um Lodebar. Todo mundo passa por um problema. Mas só que hoje Deus está dizendo assim: enquanto o rei viver, Lodebar, esse problema, Lodebar, essa depressão, Lodebar, essa infelicidade, aleluia. Enquanto o rei viver, Lodebar não é o teu lugar. Enquanto o rei viver, esse problema que assola a sua caminhada não é o teu quê? Fazendo a tipologia de Ziba, quem é Ziba? Ziba são aquelas pessoas que já não gostam de nós. Que quando o pastor pergunta, como é que está aquela irmã? Aquela irmã está sempre lá, está sempre aí. Ziba são esse tipo de pessoas que não querem ver o nosso progresso. Não querem ver que o rei nos chama. Não querem ver a nossa bênção. Esse tipo de pessoas são Ziba, falando tipologicamente. E o que o rei? Este rei, fazendo a tipologia, eu posso dizer que ele é o centro da minha mensagem hoje. Este rei, fazendo a tipologia, eu posso dizer que ele é o centro da minha mensagem hoje. Davi representa Jesus, que
que não se esquece. Eu vou lhe falar um pouquinho de Jesus, do nosso rei, para me terminar. Aleluia. Em Lucas 23, a Bíblia vai dizer que estava um homem perante os sinédrios. E esses homens estavam a acusar um homem. Aleluia. Estavam a acusar um homem chamado Jesus, o nosso rei. Jesus veio na terra senão morrer por nós, pelos nossos pecados, por algo que ele nem cometeu. Esse é o nosso rei. Porque um verdadeiro rei, ele morre pelos seus. Um verdadeiro rei dá vida pelos seus. Um verdadeiro rei desce do trono para guerrear por causa dos seus. Esse é o verdadeiro rei. E Jesus, como o verdadeiro rei, ele desceu para lutar por nós. Para morrer por mim e por você. Os sinédrios estavam a acusar Jesus, mas não se achava acusação alguma. E levaram este homem chamado nosso rei para Pilatos, acusando com a acusação que ele não fez. Quem entende de lei sabe que toda pessoa que ela é posta diante de um julgamento, se não lhe é encontrado alguma prova, é dado como inocente. Porque não se achou prova para dizer que o nosso irmão matou, que o nosso irmão fez. Então ele é inocente. Só que mesmo não achando prova, o nosso rei estava a ser julgado, condenado, chibatado, mas não tinha prova, mas o batiam. Não tinham prova contra o nosso rei, mas o batiam. Pilatos levou para Herodes. Herodes voltou de novamente para Pilatos. Ninguém achava prova alguma, mas o batiam. Ele não veio por ele, senão por nós. Ele disse: podem me bater, vai doer, mas não é por mim. É pela igreja da Bela Vista também. Podem me bater, vai doer, mas não é por mim. Eu não fiz nada para que me condenassem, mas o meu povo fez. Então se fez, me batam mais, porque eles fizeram. Mas só aviso, depois de me crucificarem, deixam em paz o meu povo, deixam em paz meus filhos. Bateram ele. Castigaram ele, cuspiram nele, fizeram tudo que tinham que fazer com o nosso rei. Fizeram tudo, irmã Luciana. Fizeram tudo. Rasgaram seu corpo. Ele estava ensanguentado. Aleluia. Mas era por mim e por você que ele estava passando por isso. Esse é o nosso rei. Aleluia. O levaram para um lugar chamado Caveira. E lá o crucificaram. Crucificaram em sua mão esquerda. Crucificaram em sua mão direita. Irmão, é crucificação. É a minha mão sendo entrado por um prego ao lado de uma madeira, irmãos. Não é fácil. Se eu pancar aqui vai doer. Mas era a mão, o prego entrelaçando a mão, as veias, ele sentindo dor, mas ele gritando consigo mesmo: não é por mim, eu estou aqui, mas não é por mim. Isaías 53, versículo 4, 5. Diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si também as nossas dores. Aleluia. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
E pelas suas pisaduras, nós, eu, você, fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu quero te dar uma palavra para você que está em algum Lodebar. Você está sarado. Você que está passando por um momento difícil, na tua família tem alguém que está enfermo, chega lá com a tua mão abençoada e diz: você está sarado. Chega para alguém que está passando por um momento de depressão e diga para ele: você está sarado, porque o rei tomou sobre si, e eu não aceito ficar doente. O rei tomou sobre si. Sai fora, depressão. O rei tomou sobre si. Sai fora, enfermidade. O rei tomou sobre si. Sai fora. Para. Igreja, para de carregar coisas que o rei já tomou. Para de carregar coisas que o rei já tomou. Mas, irmão Miguel, eu ainda estou doente, eu sou crente. Você está levando, você está aceitando. Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quando você vem entrega, não leva mais. Quando você vem entregar para Jesus, deixa, não leva mais. Eu sou assim, eu posso estar doente. Quando eu entrego, eu esqueço que estou doente. Eu posso ter alguma coisa, quando eu entrego, eu esqueço. Porque se eu não resolvi, Ele resolve. Se eu não resolvi, o Rei resolve. Se eu não resolvi, o Rei resolve. Então, para de carregar coisas que você já entregou para o Rei resolver. O nosso erro é querer carregar coisas que nós já entregamos. Se eu já entreguei a enfermidade, então acabou. Esquece a enfermidade, que eu já não vou pensar em você, porque eu já entreguei e Deus vai resolver. Irmão, eu sou crente, mas eu estou sempre depressivo. Para de carregar coisas que Deus já disse que tomou sobre si. Estamos cansados de ver a igreja doente. A igreja não pode ficar doente. Deus já levou sobre si. Entrega e diz: basta, eu já entreguei. Mas ainda deu dor de cabeça, mas já entreguei. Eu vou louvar, vou glorificar, porque eu já entreguei na mão do Rei. Aleluia. Algumas pessoas olharam para Jesus na cruz e falaram: olha o rei deles. O rei agora está morto, está aí na cruz despedaçado. Falam mais reino. O que será de um reino sem um rei, pastor? O que é um reino sem um rei? Um reino sem um rei é um reino destruído. Porque o rei que vai na frente. Então algumas pessoas estavam a dizer: olha, esse Jesus já é um reino destruído. Acabou. Algumas pessoas que já não gostavam de Jesus falaram: agora vamos ver. Já conseguimos. O reino está aqui destruído. Só que ele deixou uma promessa. Eu vou. Crente não dorme. Crente é sábio. E algumas pessoas estavam a dizer: tá bom, vocês não sabem nada porque vocês não conhecem. O que é do Espírito entende-se espiritualmente. Então ele disse: vocês não sabem, nós entendemos, dá-nos 3 dias. Vocês vão ver o nosso rei, aleluia. O rei estava na cruz. O rei disse: me bateram, me cuspiram, me fizeram tudo. Mas não tiraram a minha vida. Porque a minha vida ninguém tira. Sou eu quem dou. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o rei morreu. O nosso rei morreu. Acabou, igreja. O nosso rei
morreu. Vamos fechar a Bíblia e vamos ir para casa porque o nosso rei morreu. Todo mundo sai triste porque o rei morreu. Ninguém vai mais na frente por nós. Irmã, quem vai lutar mais por nós se o nosso rei morreu? E pegaram o nosso rei e lhe colocaram em um sepulcro. Colocaram uma pedra gigante e colocaram lá o nosso rei. Acabou o sonho. Assim como Mefibosete, o nosso rei também morreu. Foi. Acabou o nosso sonho. Acabou o nosso projeto. Mas ainda tinha uma promessa. Ele antes de ir disse, eu vou. Mas ao terceiro dia... Mas algumas pessoas disseram, acabou o vosso sonho. Quem passa lá fora vai ver o nosso rei aí e vai falar, acabou. A igreja da Bela Vista, os irmãos da Bela Vista acabaram. O rei deles eu encontrei lá morto. Eu vi as pessoas levarem lá para o sepulcro. Acabou o sonho deles. Amanhã eu vou passar aí na porta da Bela Vista e vou encontrar todo mundo desapavorado, todo mundo chorando, todo mundo derrotado, porque o rei da Bela Vista morreu. Aleluia. Só que em Lucas, aleluia, 24, a Bíblia vai descrever assim. E estando no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, foram elas, Maria e Marta, ao sepulcro de Jesus, levando especiarias, levando ungento para o balsamarem. E quando chegaram perto do túmulo de Jesus, a pedra estava removida. Aleluia, eles se perguntaram o que está acontecendo. Quando eles tentaram entrar, encontraram que não tinha mais ninguém. Cadê o nosso rei? E eles a saírem da porta, encontram-se com dois anjos e dizem, por que procurai dentre os mortos aquele que vive? Aleluia, o rei já não está morto, o rei agora está vivo. Aleluia, eu posso glorificar porque o rei já não está. Igreja da Bela Vista, alguém disse que acabou os sonhos. Alguém disse que acabou os sonhos, igreja. Mas eu tenho uma palavra para dizer. Acabou os sonhos, sim. Acabou os projetos, sim. Mas isso acabou enquanto o rei estava morto. Eram só 3 dias de sonho perdido. Era só 3 dias de projeto perdido. Era só 3 dias de Lodebar. Era só 3 dias de depressão. Eram só 3 dias. O terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitando, ele disse, estou trazendo o sonho de volta. Estou trazendo o projeto de volta. Aleluia, enquanto o rei viver, Lodebar não é o teu lugar. Para o azar dos nossos problemas, é que o nosso rei já não vai morrer. Aleluia, para o azar das nossas dificuldades, é que o nosso rei não mais morrerá. Então enquanto o rei viver, Lodebar não é o meu lugar. Só que, então eu entendo que eu já não vou ficar em Lodebar, porque o rei não mais morrerá. Tem alguém que está a pensar que o lugar dele é não fazendo faculdade. Mas hoje ele está a dizer assim, enquanto eu viver, você vai vencer. Enquanto eu vou viver, você fará faculdade. Você será próspero. Aleluia, porque Lodebar não é o teu lugar enquanto o rei viverá. E o nosso rei não mais morrerá. Rebron choi kalai bonei. Soi choi kahabrosh enterebaia baia. Ressuscita os sonhos, Senhor. Ressuscita os projetos, Senhor. Ressuscita a vida, Senhor. Transforma, Espírito Santo. Pois, Senhor, nós sabemos que estás vivo.
teu lugar não é aí. O Rei está vivo. O teu lugar não é aí. O Rei está vivo. E Ele nos chama para o palácio. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, vai dizer que o mesmo Senhor descerá com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados a se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Ei, se no palácio terreno tem ouro, no palácio celestial tem mais do que ouro. Se no palácio terreno tem prata, no palácio celestial está mais do que a prata. Ei, se no palácio terreno tem rei, tem senhor, no palácio celestial está o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. O irmão leu aqui. Ele está preparando um lugar. Está preparando um lugar. Aleluia. Só que Apocalipse vai dizer, 21, versículo 18, vai dizer que este lugar, vai descrever, João vai descrever este lugar. E este lugar, as ruas são de ouro. Vai ter jaspe, vai ter esmeralda, vai ter safira, já vai ter jacinto, são tudo joias raras. Mais do que ouro, vai ter tudo. Mas só que mais abaixo, a Bíblia vai dizer que só estarão aqueles que estiverem no nome, o seu nome no livro do Cordeiro. Este lugar existe, mas só estarão aqueles que estiverem no nome. Aleluia. Você já está escrito no nome que está na mão do Cordeiro. O livro consta o teu nome, irmão. Está passando a hora, está passando o tempo. O teu nome onde está escrito? Se está escrito lá, então glorifica que é o teu lugar. Se está escrito lá, então exalte o Senhor, que você e eu vamos nos encontrar lá no palácio celestial. Agora, se ainda não está, meu irmão, essa pergunta para você: aonde estás? Que eu quero cear contigo na Caná celestial. Aonde estás, irmão? Que eu quero cear contigo na Caná celestial. Pode ser hoje. Você pode escrever o nome hoje no livro que está na mão do Cordeiro, pois só entrarão aqueles que estiverem escritos. Se você não está, meu irmão, vou lhe dizer, ainda falta alguns segundos, alguns minutos. Você pode estar. Você pode estar. Lá é bonito. E o Rei está lá, te esperando. Esperando você, esperando a tua casa, esperando a tua família, para juntos cearmos. Apocalipse 3:20. A Bíblia vai dizer: Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me deixar entrar, eu entrarei e com ele cearei. Eis que o Rei está batendo incessantemente, está batendo, porque Ele quer te ver lá em cima. O que é de baixo Ele já supriu na cruz. O que é daqui Ele já supriu. Não terá doença, não terá mais nada. Eu supri, eu carreguei sobre mim. Mas agora aí o céu, você está escrito aqui. Você está escrito no livro que está na mão do Cordeiro. Aleluia, reflita. Aleluia. Acho que o tempo está passando, mas essa pergunta: você está escrito? Você está escrito? Você está escrito? Você está escrito?
Baixa a tua cabeça em nome de Jesus. Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e nosso Deus também. Deus, nós aprendemos. Eu aprendi também que Lodebar não é o meu lugar, que a doença não é o meu lugar. Senhor, és que levaste sobre si todas as minhas dores e todas as enfermidades, pois eu andarei agora firme, nada me abalará, pois o Senhor é comigo. Sê comigo, sê com a minha casa, sê com a minha família, que esta palavra enraizece o meu coração, cria sementes, traz sementes e faz sementes, e que essas sementes, Senhor, possam trazer frutos, criar frutos e fazer frutos, que esse fruto, Senhor, possa trazer outros frutos, e assim sucessivamente, até que a tua palavra se expande até os confins da terra e venha o teu reino. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.